Salve, nação corintiana, aqui é o Rocorim trazendo informações sobre o nosso Coringão. Bom, dias atrás o craque Neto veio, né, que o Corinthians ficou interessado no Everton Ribeiro e queria contratar para 2024 e tal, e não sei o que. Enfim, realmente a diretoria está atrás do Everton Ribeiro e nesse fim de semana vai aproveitar do jogo do Corinthians e Flamengo para falar com os dirigentes se eles vão renovar com o atleta. Caso não renove, o Corinthians vai com tudo para cima do jogador e vai querer contratar ainda nesse ano. Não vai nem contratar o ano que vem, vai querer contratar nesse ano ainda, porque ele não completou os jogos pelo Campeonato Brasileiro. Então é assim, seria interessante, querendo ou não, já tendo o Renato Augusto junto com ele, já faria muita diferença, gente. Teria um time titular e um time reserva, assim, a altura, pelo menos na parte de armação. Mas vamos ver aí o que o Flamengo se vai renovar ou não, e porque também só iria fazer isso em julho. Eu acho que é dia 2 de julho, algo desse tipo. E o contrato dele vai até o fim do ano, né? Aí também tem que ver se o Flamengo também se libera ou não. Mas enfim. O Mantuan. O Mantuan parece que o Zenit realmente vai querer o atleta. Ele se interessou muito e vai comprar os direitos do atleta. Só que tem um problema. O Corinthians, quando vendeu ao Zenit, assim, ele fez um empréstimo pro Zenit e aí, caso o Zenit gostasse, compraria por 10 milhões de euros, que daria uns 55 milhões mais ou menos de reais. E aí teve a compra do Yuri Alberto e colocou alguns jogadores, entre eles o próprio Mantuan. E aí foi refeito um novo acordo. O Corinthians tinha 80% do passe do jogador. E agora, parece que com esse novo acordo, né, pessoas próximas ao negócio disse que ele simplesmente está vendendo por 3 milhões de euros, que dá mais ou menos 16 milhões. Bom, se isso for verdade, o Duílio, eu não preciso nem falar o que ele é. Mas assim, ele realmente ferrou o Corinthians em tudo que assim, em tudo que você pensa, porque na administração, no elenco, em tudo, no planejamento, eu acho que não tem presidente pior. O Corinthians, eu acho que nunca teve um presidente tão omisso e tão estúpido quanto o Duílio, porque não dá para aceitar isso, realmente. E vamos ver até o final do ano as finanças, né? Mas enfim, aí é isso. O Antoine praticamente ele não vai voltar e a vontade dele também é de permanecer lá. Então assim, tudo tá ajudando o Corinthians, né? E agora vamos falar sobre o jogo de ontem. O Corinthians tomou um baile, né? Como sempre. Essa retranca, ela funcionou o primeiro tempo, mais ou menos, assim, funcionou, mas a gente sabia que o segundo tempo ia dar merda se continuasse naquilo. E acabou dando. Aí o Corinthians apático, não conseguiu jogar. Eu acho que o Vanderlei errou. No primeiro tempo, tudo bem, ele até conseguiu segurar o Atlético, mas no segundo tempo, cara, ele tirou. O Michael já não estava jogando porcaria nenhuma, mas pelo menos ele estava marcando um pouco, mas estava ainda marcando. Ele colocou o Juliano, lascou tudo. Juliano não marcava, tanto que o primeiro gol deles foi a lambança do Paulinho, do Vera, os dois juntos. Se vocês verem
Vocês vão ver que é a verdade que eu tô falando. Nos 2 gols, o Vera e o Paulinho ficaram só de lado e nada de marcar o cara. Os dois, um fez um passe, uma tabela com o outro, e o outro simplesmente fez o cruzamento. E os dois estavam na frente, o Vera e o Paulinho. Mas enfim, aí o Fábio Santos também, lateral esquerda, pelo amor de Deus, cara, não dá. O Seu Gil, esse aí eu nem vou falar nada. Esse aí, aquele gol ali, ele simplesmente deixar o cara, ele ficar olhando e deixar o cara passar. E vamos dizer, se vira aí, Cássio. Tipo, ridículo. O Fagner. Bom, o problema é que aquele gol que ele simplesmente foi na pequena área, né? Que a bola acabou passando por todo mundo e aí o cara pegou. Ele teve culpa porque não acompanhou. Porém, a jogada foi lá no início. Foi o seu Paulinho, o seu Vera, o seu Fábio Santos, todo mundo deixou cruzar. E também até o Murilo, para falar a verdade. O Murilo também demorou muito ali para dar o carrinho. Sei lá. Eu acho assim, os únicos, para falar a verdade, que jogaram assim, que eu vi que se doou para jogar, por incrível que pareça, foi o Wesley. O Wesley na marcação, gostei muito, ele jogou muito bem na marcação. Aquela lateral ali direita do Fagner, quando ele tava lá, ele estava segurando muito bem os caras. E ainda, querendo ou não, fez um lance de perigo que quase acabou saindo gol, né? Então é assim, ele jogou muito bem. E o Cássio também a gente tem que dar os parabéns para ele, porque, cara, ele pegou umas 2 bolas ali que era pra gente ter saído lá de goleada, era pra gente ter tomado uns 4 ou 5. Mas assim, enfim, tem que ver realmente esse time aí, porque não dá. A torcida ficou maluca. Os posts aí de alguns torcedores também revoltado com o que houve. É ridículo o que aconteceu. Mais uma vez o time não jogou, ficou na retranca e assim, foi horrível. Eu não vou ficar aqui falando do jogo, porque eu fiquei muito puto, pra falar a verdade, porque é inacreditável, cara. Parecia o Carille na fase ruim o time ficar só marcando, só que ele conseguiu ser pior esse jogo. E o Vanderlei Luxemburgo errou muito. O segundo tempo ele errou muito, sabe? Eu acho que ele não deveria ter colocado o Juliano. Ele deveria ter colocado o Rony. Já que ele estava na marcação, deveria continuar a marcação. Não, vai lá e coloca o Juliano, que o cara nem marca e nem ataca, e nem faz passe. Então, tipo assim, ele é um 0 à esquerda. Esse ano aqui, ele tá um 0 à esquerda. O ano passado ele já não fez merda nenhuma. Esse ano ele tá pior ainda. E assim, ele tá só sugando, né? É mais um que tá sugando. O Paulinho eu nem vou falar nada, porque ele tava contundido, depois voltou. E ele até jogou, mas no segundo tempo ele morreu. E aí ferrou. E aí lascou tudo, não tem o que fazer. Então é assim, para mim só 2 jogadores jogaram. O Roger Guedes também não jogou bem. Yuri Alberto, esse aí não precisa nem falar. Isso aí dá vontade de deixar pra lá. Mas enfim, eu acho assim, já tem que atacar esses caras no banco. Gil, Yuri, Fábio Santos, tchau. Taca no banco já. Começa no banco. Coloca os moleques da base. Coloca o Felipe Augusto. Coloca aí todo mundo da base. Porque a gente vai acabar se lascando com esses caras, com esses medalhão. Sabe? É muito estranho. Muito estranho isso.
eles permanecerem. Todo mundo cai e eles permanecem. A gente vai querendo ficar aí com a coletiva do Luxemburgo. Corinthians! O Hélio no jogo passado foi enaltecido, né? Então de repente no jogo agora não é enaltecido. É complicado, né? E são escolhas de dar oportunidade para a molecada, né? Eu acho que a equipe tem uma estratégia muito boa. Primeiro tempo, início do segundo tempo, a gente... Bom, 2 gols de novo, nós imaginávamos que pudesse acontecer, né? E tinha jogada no primeiro tempo ali muito forte em cima do Fábio, eu corrigi com o Maicon e com o Roger em cima do lateral, o Maicon ajudando o Fábio, corrigimos, neutralizamos aquilo ali. Aí o Fábio, o juiz deu um cartão amarelo pro Maicon no início do jogo, deu pro Fábio, ficou muito vulnerável ali com a portada do cartão. Tirei o Maicon para poder colocar um jogador sem um cartão. E aí, logo na mudança saiu o gol, né? Aí é muito complicado, né? E é um resultado ruim de 2, mas não terminou, são 180 minutos, né? Tem o próximo jogo, né? Vamos preparar. Alguma coisa boa aconteceu, sempre falo alguma coisa boa aconteceu. Nós fizemos a entrada do Paulinho como volante. Ele jogou muito bem, como conhecedor da posição, se posicionando, não teve nenhuma bola ali pela entrada da área que ele participou, desarmou, né? Deu um bom passe quando teve que dar bom passe. E acho que assim, as mudanças que poderiam dar um efeito diferente não deram o efeito que a gente esperava. E aí nós tivemos uma queda muito grande, né? Mas a gente acerta e erra, né? Faz parte do futebol. Mudar e dá certo, mudar dá errado, cai, aí melhora, faz parte, né? Um jogo decisivo você não pode perder tempo no jogo, né? E não estar jogando bem. A estratégia de trazer o Atlético para o nosso campo deu certo. Tivemos a possibilidade de matar o jogo com o Fausto, que poderia dar de chapa na bola, ele deu de peito de pé, desce de chapa na bola. Mas está tudo bem. Lamentar o resultado, mas não está perdido, tem mais um jogo, né? Mais 90 minutos. E agora é voltar e trabalhar para o próximo jogo. Luxemburgo, Gabriel Marques da TV Band Minas. Me desculpa a pergunta, mas você parece um pouco emocionado agora na coletiva. É porque você acredita que dava para sair daqui de Belo Horizonte com um resultado melhor para o Corinthians? Não entendi nada que você falou. Você tá parecendo com a voz um pouco embargada. Você acredita? Mas embargada é que eu tô, cara, de gritar lá dentro, cara. Você quer que eu esteja como? Não, tudo bem. Até com mala aqui. Porra, vocês veem coisa onde não tem, cara. Eu tô com a voz embargada porque eu trabalhei no jogo, cara. Tudo bem. Vê o que é normal, aí tá tudo bem. Tranquilo, então vou insistir na pergunta que eu tinha em mente primeiro, que é se você tá preocupado com o lado esquerdo defensivo do Corinthians, já que a jogada dos gols nasceram por ali. Cara, eu não consegui entender, te juro por Deus, cara. Tranquilo. Você tá preocupado com o lado esquerdo da defesa do Corinthians? Porque a jogada dos A gols... bola, ela tem um início. Eu me preocupo sempre com o início da bola, né? Porque você vê o final, eu vejo o início. Como é que a jogada começou para ela terminar. Que aí você critica quem não tem que criticar. Tem que ver o início da jogada para ver onde é que ela começou e por que ela terminou ali, entendeu? Então, no primeiro gol, né? É uma análise que a gente tem que fazer. Já dei uma olhadinha, né? Aí eu não fico vendo no final, fico vendo onde que a bola terminou. Porque geralmente quando você toma o gol, a defesa falhou, né? A defesa falhou e não vê a origem da jogada. Então eu me preocupo com isso. Luxemburgo, aqui ó. Vitor Chicarolho do meu timão. Luxemburgo, eu queria que você falasse, você falou, já que não vai falar de um jogador individual, mas como é uma oportunidade de perguntar, eu queria falar sobre o Bruno Mendes, se é por uma opção que ele não vem jogando, claro que ele entrou no segundo tempo, algum jogo, claro, ou se de repente tem alguma coisa a ver com a questão contratual e uma análise também sobre a dupla de zaga, por favor, Gil e Murilo. É o que eu acabei de falar para você aqui. Você quer tirar o Bruno ou o Gil ou o Murilo do time? Porque se você falar que a defesa está falhando, né, eu vou meio que vou saber como é que o Cássio trabalha, como é que não trabalha. Às vezes as coisas terminam na defesa e você não sabe por que terminou na defesa. Então me preocupa essa análise de você falar que é o Murilo ou que é o Gil. Eu vejo de uma maneira diferente. Nós tomamos o gol no jogo passado. Tá certo? Tomamos um gol no jogo passado.
Aí o Gil tentou antecipar. Mas a origem da jogada foi o quê? Faltou uma cobertura do lado do campo, porque a bola não cruze a pequena área, do jeito que passou, e só tentou tirar. Aí a culpa vai em quem tenta fazer alguma coisa. Me perdoe, mas eu vejo diferente, tá certo? Se você quiser tirar o Murilo ou o Gil, eu até concordo. O Bruno Mendes vai ter oportunidade na hora certa. Tá certo? Agora não vai ser assim que você achar que é ali que está acontecendo e se não é ali que está acontecendo, entendeu? Eu gosto de ver o time como um todo, onde ela começa e como termina a jogada. Às vezes termina uma situação em que não tem outro jeito que aí a qualidade do adversário, mas quer saber como é que ela começou lá. Eu me preocupo com isso. Luxemburgo, boa noite. Bruno Morelli, do Dimensão Esportiva. O Corinthians hoje fez só 3 mudanças, né? Sendo que tinha ainda jogadores que podem fazer diferença. O Adson, o Pedro estavam no banco. Por que você optou por não usar as 5 substituições, sendo que o time deu uma sentida ali no final do segundo tempo? Porque eu optei em não usar. Ué, muito simples. Por que eu não optei? Porque eu optei em não usar. Bem simples. Luxemburgo aqui, por favor. Aqui no canto, Henrique Vigliotti, da Vável Brasil. Eu queria perguntar para você, na sua avaliação, o que deu certo na primeira etapa para o Corinthians que não conseguiu repetir na segunda, na sua visão? Eu acho que a saída do Maicon, se vocês pegarem o jogo, vamos analisar o jogo com um pouquinho de calma. O Atlético começou a atacar muito forte pela direita. O Roger estava acompanhando lá até o final do campo, o Mariano vinha organizando por dentro, e aí nós ficávamos vulneráveis ali. Aí eu corrigi, botei o Maicon ajudando o Fábio e o Roger pegando o Mariano, corrigimos. Aí jogamos bem equilibrado, eles tentando, não conseguiram. Tentaram uma bola mais aguda, que o Murilo demorou a fazer a cobertura, e eles chegaram, mas foi a única bola. Corrigimos. Eu tiro o Maicon e introduzo o jogador da equipe, porque o Maicon está com cartão amarelo e o Fábio está com cartão amarelo. Quando eu faço substituição, sai gol. Cara, aí é duro você fazer uma análise, né, da mudança que aconteceu. Aí é muito complicado você fazer uma análise desse jeito, entendeu? Aí tomamos o gol, um gol faz uma diferença, né? Aí o Fábio já se mandou uma bola, já meio querendo ir, o Paulinho já deu uma passada também, aí eu mandei segurar. Aí saiu o segundo gol, né? Também que era uma jogada que a gente sabia que os jogadores entram na área, que a bola vinha para a direita e entram na área. Mas, cara, é virtude do adversário. O passe do Hulk, será que foi muito ruim? Então, cara, a gente tem que analisar com um pouco de coerência, com um pouco de calma. Não é simplesmente arrebentar com quem perdeu, porque arrebentar com quem perdeu, por causa que a defesa falhou, porque foi isso, que foi aquilo. Tem que ver a virtude do adversário. Por isso que eu acho que tem o próximo jogo, jogando em casa. Não vejo a defesa com essa expectativa de que a pergunta anterior foi: é o Gil ou é o Murilo? Peraí. Vamos analisar com calma. Eu estou dando para vocês agora detalhe do Maicon, cartão amarelo, troca o Maicon. Aí tomamos o gol na troca do Maicon para poder corrigir o cartão amarelo. Corrigi o cartão amarelo e me quebrei porque o gol só em seguida. Então faz parte do jogo do futebol, cara. Luxemburgo, aqui atrás. Sobre 2 jogadores, o Pedro acabou sendo cortado antes do jogo, né? Pra ficar o Donelli no banco. Vocês ficaram com 2 goleiros. Só pra entender por que fez essa opção. Cara, meu Deus do céu, cara, é impressionante. Me perdoe, cara. Claro. Cara, o Cássio alegou uma dor no adutor no primeiro tempo, no aquecimento. Cara, como é que eu posso ir pro jogo com um cara que alegou uma dor no primeiro tempo, no aquecimento? Eu falei, vou me prevenir, porque se sair o Cássio, eu tenho que ter um outro goleiro dentro do jogo. Então eu tenho que me prevenir para isso, cara. E aí, você me pergunta por que eu tirei o Pedro. Sabe por que eu tirei o Pedro? Porque eu tinha mais jogadores de lado de campo. Eu tinha o Adson, eu tinha o Barleta, eu tinha o Felipe que podia entrar ali também pelo lado do campo. Então eu tinha a possibilidade de jogar pelo lado do campo. Só para completar, a segunda era sobre o Adson, que ele chegou a aquecer para entrar nas substituições, aí se seguraram um pouco e aí tomaram... Não, em momento algum eu cogitei o Adson. Você não viu falar, Adson vem aqui e voltar, você viu falar não. Então, estava no banco, mas eu não vi falar, o Adson vai entrar, não. Eu já chamei o Barleta direto e o Coisa porque eu queria uma diferença de característica do Adson e do Barleta, que eu precisava que essa bola segurasse um pouquinho mais com o Barleta, que é um jogador que segura um pouquinho mais a bola. E nós estávamos perdendo essa bola, não conseguíamos sair da defesa. Então a entrada do Barleta foi para dar essa sustentação. Infelizmente não deu, entendeu? Mas em momento algum eu cogitei o Adson nesse jogo. Bom, vocês ficaram aí com a coletiva. Eu tentei fazer live ontem. O problema é que eu tive que configurar muitas coisas e acabou não dando
para mim ter a live. Então, no domingo vai ter o pré-jogo e eu vou tentar até depois o pós-jogo também. Peço desculpas, mas é isso. Domingo vai ter jogão, então vamos lá e torcer pro Coringão, que ele pelo menos empate, né? Vencer vai ser complicado, mas empatando já tá ótimo. Mas é isso. Então, agradeço a vinda. Senta o dedo no like, se inscrevam e boa semana. Valeu, fui!